Olá, bem-vindos ao podcast A Menina Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre o capítulo 6 da parte 2 do nosso e-book. Meu nome é Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é Edith Faganello. Bem-vinda, Edith. Por favor, você poderia se apresentar? Olá, grata, Lígia, pelo teu convite. Estou muito, muito feliz de fazer parte desse projeto maravilhoso. Bom, eu sou Edith Paganello. Não sei exatamente o que compartilhar com vocês. Cada um de nós, cada uma de nós tem tantas versões, né? E eu fiquei aqui refletindo qual que é a versão que melhor serve a essa nossa conversa de hoje. Bom, eu sou educadora. Tem um perfil, um caminho aí nessa direção do trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Também sou muito envolvida e gosto de estar em grupos, atuo nesse lugar também dos grupos, do autodesenvolvimento, e especialmente estou envolvida também com processos de aprendizagem voltada à questão da sustentabilidade, reconexão com a natureza, espaço com mulheres, enfim. Então, acho que, na verdade, se eu pudesse resumir para vocês, que é uma forma do que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, eu gostei muito desse nome que chegou para mim de uma amiga que disse: Ah, Edith, sabe o que eu acho? Eu acho que você é jardineira de plantas e de pessoas. E eu gostei muito disso, porque eu acho que traz uma síntese do que eu me sinto neste momento. Olha que Porque a bacana. jardinagem para mim é fantástica, sim, e jardinagem trazer esse aspecto do humano, esse aspecto da natureza. Então, acho que eu poderia dizer para vocês, resumindo assim, para não ficar falando sobre o que eu faço, mas eu estou nesse campo da jardinagem e plantas de pessoas. Olha que legal. E soa muito bem isso, soa agradável para a gente. É, não sei se alguém já colocou isso para você, mas é agradável para mim ouvir isso de você, que você é jardineira de pessoas. Eu me sinto cuidada, assim, protegida. Achei muito legal. Pode adotar, que ficou super bacana. Então, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 6 da parte 2 do e-book, que a gente vai falar da introdução do capítulo 6, que vai da página 1 até a página 15. O nome desse capítulo, dessa parte do livro, é Seu Egito, Adão como mestre, Eva como concubina. E eu gostaria que você falasse um pouco, porque eu não vejo, assim, o título desse capítulo, ou dessa parte do livro, ele é sobre a segunda parte do livro que tem esse título. É um título bastante forte, e mostra bastante a questão do patriarcado, o homem como mestre, Adão representando o homem, né, não Adão, um indivíduo, e a mulher como concubina, no fim, como aquela que está lá para servir, sexualmente e em todos os outros aspectos. E tem sido assim, em muitos aspectos da história da humanidade, tem sido socialmente, culturalmente, politicamente, tem sido assim. A mulher é colocada como submissa. Mas nós, mulheres, a gente também na história, a gente vê que existe não é uma questão de resiliência, mas resistência simplesmente, mas de ação. A mulher está sempre agindo, a gente não está satisfeita nesse lugar. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada, Lígia, por tua pergunta. Antes de falar da tua pergunta, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Quero dizer que eu estou encantadíssima, assim, com esse projeto. Eu escutei, os diversos episódios gravados anteriormente, assim, cada fala, cada experiência, assim, é um universo. Então, quero parabenizar todas que estão envolvidos com esse projeto e quem está contribuindo também, que está belíssimo.
Eu estou realmente encantada aí com aquela vontade assim, mais gente precisa escutar isso. Eu acho que já vai estar contribuindo com muitas pessoas, Muito muitas obrigada. mulheres, não só mulheres, as pessoas de modo geral. Acho que parabéns pelo projeto. Muito obrigada. É, então, né, primeiro essa para falar, né? Eu sou uma nordestina, né? Uma cearense que está paranaense há bastante tempo. Então, só de olhar para a minha história, eu consigo perceber as diferenças na cultura de um estado para outro. E depois eu morei em vários estados do Brasil, e percebendo e percebo essas nuances, né, do papel da mulher, do papel do homem, não sei se é papel ou construção, na verdade, né, construção social que foi se fazendo ao longo do tempo. E percebendo também, por exemplo, que em cada região existe um formato, né, disso. Eu Eu vejo que sim, nós estamos evoluindo no sentido de encontrar caminhos, como a água encontra caminhos, né? Eu gosto muito desse exemplo porque, para mim, esse é um dos lugares que as mulheres agem, né? Como um rio, como uma água do rio que vai dando voltas, né? E encontrando novos caminhos. Estou ouvindo um barulho aqui, que eu acho que eu preciso desligar, mas eu quero seguir conversando sobre isso. Então, nesse lugar da gente encontrar caminhos, eu lembro de uma situação, eu quero compartilhar também aqui as minhas experiências que vão trazendo também esse olhar, né? Qual que é para esse título, né, que você acabou de ler? O homem e a mulher como? Então, realmente dá uma impressão, e não é só impressão. Não é só impressão, muitas vezes não é uma impressão. Eu lembro de uma ocasião, quando eu me tornei adolescente, que eu amei e amo muito meus pais. Meu pai e minha mãe, assim, eles são para mim aquelas pessoas que me ensinaram tanta coisa maravilhosa. E eu ficava muito inquieta com o papel da minha mãe, quando eu comecei a me dar conta. Então, a minha mãe, ela cuidava de tudo, né? Imagine 10 filhos que ela teve. E, e tudo isso, né? Quando a gente pensa assim, 10 filhos, hoje eu vejo assim, minhas amigas com 2 filhos, meu Deus, não consigo, perto assim, imagina 10, né? Então, eu sempre ficava muito quando eu me dei conta do que significava, né? Cuidar de uma criança, cuidar da casa, enfim. E a minha mãe cuidava do meu pai com muito carinho, muito zelo, mas quando eu comecei a perceber as diferenças, por exemplo, que minha mãe chegava no final do dia, a roupa do meu pai estava em cima da cama, a roupa que ele ia pôr depois do trabalho, o sapato ali do lado, a sandália que ele ia usar, a toalha de banho. E aí meu pai chegava, tirava, pegava essas coisas e ia para o banheiro tomar o seu banho. Aquilo me incomodava tanto que eu falava, gente, minha mãe parecia a serviçal do meu pai. Como assim? Amando os dois daquela forma que eu sempre amei, mas isso me incomodava de um jeito. E um dia eu não aguentei final da tarde e falei para minha mãe, assim, bem adolescente, né? Bem pré-adolescente. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora parece a empregada do meu pai. Será que meu pai não tem condição de tirar a sua roupa do guarda-roupa? Né? E falei tudo aquilo e saí. Quando eu voltei, a minha mãe estava chorando, assim, em prantos. E eu não consegui, porque naquela ocasião eu nem sabia como conversar com ela. Mas depois, no dia seguinte, ela me chamou no final da tarde e disse:
ainda assim querendo chorar quando ela começou a conversar comigo para contar o que aquilo significava para ela, que aquele era um ato de amor pelo meu pai. E foi falando sobre esse jeito de amar, né? E aquilo me impactou tanto que eu fiquei entre aquela, assim, tá bom, tá, é um jeito de amar, por outro lado, mas precisa ser sempre assim? Essa era a minha pergunta, né? Fazer uma vez ou outra, tudo bem, mas por que que meu pai não pode fazer algumas vezes e daí ela fazer outras? Então tinha esse lugar que eu percebo que ainda existe algumas mulheres que esse é um jeito de amar também, porque aprendeu assim, né? Aprendeu dessa forma. E a gente aprende todos os dias, né? A gente pode aprender também outras formas, e é dessa forma que eu vejo que hoje nós, mulheres, estamos aprendendo a fazer, a transitar nesse universo e nos colocar também como protagonista da nossa própria vida e dessas relações, né? Dessas relações de poder, que não deixa de ser, né? Essa relação de poder de homem e mulher, o marido e mulher, mãe, né? E aí sempre lembrando, né? A gente nunca é uma coisa só, né? Um único papel. A gente é mãe, é filha, enfim, é profissional, enfim, nós somos tantas, né? Numa mesma pessoa, tantos papéis, e muitas coisas já mudaram, mas muitas coisas ainda continuam se perpetuando, porque é um processo de mudança de cultura, né? Estrutural, né? Quando a gente fala da questão. é, do papel da mulher, por exemplo, hoje, né, nesse caso do cuidado com os filhos, né? Eu escutei a sua última, penúltima, eu acho, entrevistada, não sei se é penúltima, aquela mulher que ela é, que você chamou ela para falar sobre a tradição dela, né? Ai, gente, vou lembrar o nome dela. Que ela falou que tinha um filho pequeno de 6 meses, eu acho, e ela tava fazendo um mestrado, um doutorado, e, e daí as pessoas mais próximas dela diziam para ela, ué, como assim você vai ficar fora? E seu filho? E ela disse que Ah, a respondeu, menina não é das últimas, mas é de Moçambique. É, aham, isso, de é de Moçambique. Moçambique, E é. ela disse, ué, mas o meu filho tem pai, né? É, É tão fora do comum, assim, ainda, né? Que é, as pessoas têm essa reação, inclusive as mulheres, né? inclusive, A maioria das mulheres, como assim, mas o pai vai cuidar do filho? Né? Uma é. das funções, né, que a mulher assume. Eu tenho, deixa eu, você falou agora da sua mãe, o que você falou da sua mãe, na hora me veio uma imagem que eu falei, uma vez eu falei para minha mãe, eu não era tão criança assim, não, era adolescente, certamente, porque eu me casei muito nova, eu casei com 18 anos e isso aconteceu antes de eu me casar, então eu era mais nova. Mas uma vez eu falei para minha mãe que ela devia largar meu pai. O meu pai era assim, eu amava meu pai, amava minha mãe, os dois já faleceram, mas o meu pai mais, meu pai sempre foi meu xodó. E ela ficou horrorizada. E eu dizia para ela, ele é um pai maravilhoso, mas ele não é um marido legal. Ele não é, ele tinha umas características dele. E eu achava que ele não era um bom marido. E eu disse a ela, e agora você falando que a sua mãe chorou, não, não vi minha mãe chorando. Minha mãe, para mim, ficou brava, mas ela comentou com várias amigas dela, horrorizada, que eu tinha sugerido que ela largasse ele. Porque a gente vê, a gente tem essa. Eu não tinha nenhuma consciência política, não tinha nenhuma consciência social de nada, mas você está vendo uma coisa, você sente que não é assim, né? Aí eu amo, eu faço um jantarzinho gostoso, eu acompanho talvez num evento que eu não gostasse tanto de ir, mas todo dia pegar a roupa, colocar na coisa, tem essa cara de serviçal mesmo, né? Mas eu acho que isso era mais.
mais antigamente, eu não sei, hoje em dia também tem muito essa questão que você falou de lugares diferentes no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, as sociedades são diferentes em cada canto, então tem muito, deve ter, certamente, muitos lugares no Brasil onde hoje as mulheres mais jovens ainda façam esse tipo de coisa, né? Servir o homem. Sim, É, sim. a gente, não sei, talvez quando a gente está fazendo, a gente acredita que é uma coisa de amor, mas que é uma expressão de amor. Mas é cultural isso, né? A expressão de amor, ele poderia também fazer o jantar, né? Então eu ponho sua roupinha em cima da cama, mas quando eu voltar, o jantar tá na mesa, né? É incrível, né, essa coisa dos papéis, porque uma outra coisa que eu assim, ficava bem indignada é porque eu percebia o comportamento da minha mãe com relação a nós, as irmãs, as mulheres, que nós somos em 7 filhas mulheres, e Uhum. os 2 homens. Então, as falas que ela tinha, eu ficava muito indignada. Judiação, então, por Sim, exemplo, o meu irmão mais velho, ele, se ele fosse almoçar e não tivesse o garfo e a faca, enfim, tudo organizado na mesa, ele não comia. Se ele tivesse que ir na pia lavar uma colher. E para minha mãe isso era normal. era É isso normal. mesmo, né? E eu ficava muito indignada com isso. Por quê? Porque no final das contas, né, por essa não, essa questão cultural e estrutural, as mulheres acabam sendo quem educa e quem também contribui para essa permanência, né, desse É, comportamento. Então era isso que me falava, puxa vida, né? E aí é doído isso também para a mulher, porque acaba sendo, além de estar sendo impactada por esse tipo de cultura, por esse tipo de educação, ainda tem esse outro lado, que no final das contas é ela que fica mais tempo com os filhos e com as filhas. E é, aí acaba passando, né, de geração em geração, é, né, essa perspectiva. Por outro lado, eu já vejo hoje também, né, muitas mudanças nesse comportamento, né? Quando as mulheres assumem o seu trabalho. E aí, claro, com muito esforço, né? Com muita resiliência para, olha, precisamos, né, compartilhar as obrigações. Essa semana eu vi, sábado passado, a gente teve aqui um encontro de contoterapia e uma mulher dizia assim: nossa, gente, eu fico tão, mas tão feliz porque agora eu vejo. Ela é dona de uma escola, escolinha de educação infantil. E agora eu vejo alguns pais vindo trazer as suas crianças para a escola. Sabe, é uma coisa, né, tão assim. E ela estava assim contando aquilo com, sabe, que avanço que é, né? Então, sim, a gente olha e fala, ah, tá, que bom, né? O pai leva o filho. Deveria ser comum, como, normal, né? é, E a gente ainda fica assim, né? Nossa, olha só, o pai tá passeando com a criança, né? Oi, mas é um negócio, né? Que eu, nossa, ficou. Então, eu também fico assim, porque eu não tenho filhos. Então, eu não tenho esse lugar de dizer, ah, então eu faria assim ou eu faria assado. Eu só vejo, aprecio aquilo, né? Aquele fato que está acontecendo ali. Como eu disse, eu sou educadora, então nesse lugar, no papel da educação, eu percebo isso fortemente. E nas oportunidades que eu tenho de conversar com as mulheres, é justamente a gente descobrir a potência que tem, né? A mulher para ela assumir o que ela quiser, né? Inclusive não assumir, né? Tudo, também, inclusive isso, não assumir não tudo. assumir tudo, né? E eu já vejo, talvez por questões, né? Que vem mesmo dessa movimentação. Aí tem alguns homens que não conseguem, né, acompanhar, não conseguem. É bem desafiador. Muitos casamentos
vão se dissolvendo também nessa mudança, que é normal também, eu acho, natural, porque mexe com essa estrutura. E nem todos estão abertos, né, a rever o seu papel, por ser algo que realmente seja desafiador. Eu acho, sabe como que eu vejo? Eu estava conversando ontem, eu acho que era, não, não, na semana passada, não, hoje é segunda-feira, na semana passada, eu estava conversando com uma outra pessoa, estava gravando um podcast, inclusive. E daí eu falei, eu penso que é a necessidade que vai mudar a sociedade, o mundo, a necessidade. Então a gente vai voltar à natureza, a gente vai voltar a cuidar da água, a gente vai voltar a tudo isso por necessidade. Eu realmente não acredito que a educação, eu acredito na educação, eu sou educadora, acredito na educação, mas com todos esses anos, essas décadas, esses séculos de educação, a gente não mudou o mundo. Eu acho que a necessidade muda. E nós mulheres, eu acho que a gente se afogou demais e a necessidade nos fez mudar. E os homens ainda não sentiram, eles vão sentir a necessidade. Eles não sentiram porque eles estavam numa zona de conforto, e isso não é uma crítica aos homens, é à sociedade. Os homens estavam numa zona de conforto que não precisavam se incomodar. E agora, como a gente está mudando as coisas, mudando as regras do jogo, eles não acompanham, é, o que está acontecendo, né? Tanto maridos, namorados, então, em várias idades dos homens, muitos deles não acompanham, né? E Mas essa. vai, mas vai chegar a hora, né? Eu tenho esperança, com muita, como dizia e trazia mesmo a Joana Macy, né? Eu sou adepta da esperança ativa. É, Eu acredito, né? E a esperança ativa me faz seguir nesse movimento, né? De é, que sim, é necessário uma ação. E qual que é a minha ação no mundo, né? Qual que é as interfaces, onde eu estou e aquilo que eu faço. Eu acho que é muito interessante isso que você traz da necessidade, né? Algumas pessoas, de modo geral, já estão percebendo algumas necessidades que outros não. Mas aquilo que a gente só escutava de vez em quando no jornal já está ali batendo a nossa porta e às vezes entrando dentro da nossa casa, né? Então, essas necessidades que estão agora que se fazem muito presente agora para nós, as mulheres tendem a perceber com mais rapidez. Por quê? Porque nós estamos muito conectadas com todas essas dimensões, seja na dimensão espiritual, seja na dimensão social, no caso da família, da pequena comunidade, desses espaços sociais como a escola, os próprios círculos e grupos de mulheres, por exemplo, os projetos sociais que acaba reunindo as mulheres onde a gente conversa sobre aquilo que está doendo em nós, né? Então, tudo isso vai trazendo também perspectiva de desenvolvimento de uma consciência que é necessária para o momento atual. é, Então, isso sim eu também percebo nos grupos onde eu estou e de mulheres que tomam decisões desse jeito não vai dar para continuar. é. Diferente de algumas ou de há pouco tempo, que é o casamento é para sempre, a vida toda, até que a morte nos separe. Eu diria até que o amor permaneça, né? O amor, o Então, respeito, né? O respeito é muito importante no se casamento. estamos nesse mesmo nível. E não é só, no caso, a relação, né? É a visão de mundo que vai mudando. E a mulher, nós vamos ressignificando coisas, né? E neste momento que a gente está vivendo de mudanças drásticas, né? Com as questões climáticas, com a questão, né? A imensa quantidade de guerras no mundo. Então, essa sensibilidade, né? Que as mulheres tem, que nós temos e vamos é, dialogando sobre ela, seja em pequenos espaços, seja na família, isso também é uma semente, né, É, que vai
Aos Então, poucos aí, com o gerenciando. tempo, a gente começa a gente, nós mulheres, começamos a olhar mais para os meninos, né, as crianças, na educação deles, mas os homens adultos, eles estão, e já tem um movimento grande, a gente vê muitos grupos de homens já também, alguns, no meu olhar, alguns num movimento negativo, que é de recuperar o poder e travar a gente, né, travar as mulheres, não deixa subir porque o bicho está ficando feio, mas tem muitos homens, movimentos de homens tentando compreender o mundo, tentando compreender as mulheres, tentando se entender, se perceber no mundo, né? Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter, se não uma igualdade, pelo menos uma coisa mais equiparada, uma coisa mais razoável, né? E essa busca, né, de eu gosto de usar essa palavra, né, essa busca de respeito, né, pela singularidade de cada um, né, porque eu também não gosto e não sou adepta da mulheres contra os homens, sabe? Isso não nos ajuda, não ajuda ninguém, não contribui, muito pelo contrário. Então, eu acho que quando a gente começa realmente a dialogar, e a abrir espaços, né, onde as pessoas possam se tornar, sentir que é um espaço seguro, onde elas possam trazer a sua vulnerabilidade. Isso eu não sei, ou eu faço assim mesmo e tá tudo certo. Não é essa busca de um espaço que não é de ficar apontando o dedo para quem está fazendo certo, quem está errado. Até porque isso realmente não faz o menor sentido para mim, né? Mas é como que a gente encontra caminhos para a gente construir algo, relações, esse tecido social que seja um tecido mais inclusivo, que seja, né, onde exista o respeito por essas singularidades, né, nos diversos níveis, né, onde exista a inclusão de fato, não só um nome, né? Porque às vezes também a questão da inclusão, as pessoas falam, puxa, mas por que que tem que ter lei para isso? E eu também tenho algum momento que eu falo, gente, é tão simples na minha cabeça e no meu jeito de ver, por que que a gente tem que criar leis para cotas para negros, para população negra, cotas para isso, cota para aquilo? Sim, infelizmente, sim, Precisa, precisa. precisa. É, Precisa, porque é, assim seria tão mais simples, né? Quando a gente fala assim do respeito, quando a gente olha e fala, todas as pessoas precisam ter oportunidade, porque só uns, porque só outros? Não, né? é. Todos. Então, é nesse sentido, né, que para mim assim, essa construção ela precisa e cada vez mais está acontecendo através do diálogo, né, da escuta, das necessidades de cada um. E a partir disso a gente vai avançando juntos. Porque Juntos, não é. tem como tirar uma parte e deixar outra, né? Até porque nós somos um único corpo, né? Também Seja sim. homem, seja É. mulher, seja. Eu entendo assim também, que nós somos, essa unidade eu também entendo isso. E a gente ir contra os homens é só virar ampulheta, né? Agora o poder é nosso, a gente não resolve nada com isso. Eu também Exato. acho que não, que a gente tem que ter ser um caminho legal, assim, que possa incluir os homens também. E de falar em inclusão, quando você se apresentou, você, não hoje especificamente, mas quando a gente conversou num outro momento, você falou de mães Mães atípicas. atípicas, que você trabalha com mães atípicas. Sim, sim. E me vieram algumas coisas na cabeça, mas eu gostaria que você falasse o que é isso, o que é esse grupo, o que você faz. Uhum. Então, bom, esse é um termo que está sendo utilizado para mães ou famílias, né, que têm pessoas com deficiência, né? E neste caso, esse projeto chamado Reencantando a Vida, ele é um projeto para mães, dessas crianças ou adolescentes ou jovens, enfim, que são é incrível, né? A gente falando dessa desigualdade do cuidado, né? Que é muito evidente essas mães
encontrar essas mães no primeiro momento de uma forma de esgotamento, né, físico, emocional, por estar tão cansada de sustentar essa tarefa sozinha, né? Desculpa. Muitas Aí, vezes. nesse caso, os filhos são atípicos. Exato. Ah, entendi. E neste caso, né, muitas dessas mães, elas estão assumindo isso só, né? Porque muitas vezes os pais, né, eles não conseguem, né? Eles ficam no meio do caminho, por não realmente conseguir lidar com questões. Neste caso, esse grupo que eu atuo, ele é um grupo que tem uma porcentagem grande de crianças autistas e adolescentes, mas tem outras deficiências também, né? Então, esse projeto ele tem a ver com isso, tem a ver com abrir e criar um espaço de escuta para equilíbrio emocional, para troca de experiências, para encontrar essa aonde que a gente se encontra, né? Esses dias uma mãe disse numa roda nossas, assim, então, o meu filho é autista, o filho da colega aqui é autista, mas certamente se eu deixar meu filho com ela, ela deixar o dela comigo, nós teremos bastante dificuldade de me relacionar e de cuidar dessa criança, mesmo que se fosse uma tarde. Por quê? Porque tem qualidades tão específicas, singularidades incríveis, que não quer dizer que um autista é igual ou tem as mesmas características de todos. E aí, por isso, essa especificidade, por isso, essa necessidade de trocar a experiência. Então, nesse caso, o espaço do projeto tem a ver com isso, né? Da gente estar junto, encontrar esses pontos de conexão e nos apoiarmos, né? No caso delas, esse apoio de saber, puxa, eu tô junto, trocar experiência. Ah, eu fiz assim com meu filho, deu certo. Será que se você testar, né? Ah, esse tipo de comida, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com dois eixos dentro do projeto. Um deles é a culinária, que tem a ver como trabalhar essa adaptação de uma culinária, de um alimento que a criança ou adolescente possa, né, ou a própria família mudar esse ritmo do que. Porque hoje a gente já sabe que a alimentação é muito importante. Né? Então, como fazer isso? E o outro eixo é o trabalho mesmo com a escuta, com a comunicação não violenta, o equilíbrio emocional. E é um projeto lindo, maravilhoso. Eu imagino que E um seja. coletivo chamado Coletivo Inclusão. Então, o Coletivo Inclusão é uma ONG e essa ONG tem esse projeto. É maravilhoso, assim. E Nossa, eu me sinto, assim, cada semana privilegiada por aprender com elas, por escutar. Eu sempre vejo que não é eu que estou levando água, elas trazem muita experiência de vida que poderia ler, ver coisas que jamais eu iria chegar, estando ali com elas e podendo só estar, né? Nesse lugar do não saber também, neste lugar de estou aqui aberta, o que que podemos fazer juntas? E eu sinto que esses espaços, não só com um projeto como esse, mas diversos espaços, eles são necessários cada dia mais para nos fortalecermos, espaços de escuta, espaços onde a vida acontece aqui e agora, né? é, Onde a gente pode falar das nossas dores, mas também falar daquilo que canta o nosso coração. Quantas, assim, elas contam cada experiência maravilhosa de como elas conseguiram, sabe, encontrar caminhos que eu falo, meu Deus, eu jamais pensaria nisso. Como eu agiria numa situação dessa? E elas traz com aquela leveza, e eu olho e falo, meu pai, por exemplo, tem mães que têm duas crianças deficientes, tem mãe que tem três. Como? Uma já imagina, para educar uma criança dita normal, é, imagina.
Então, assim, eu, assim, cada dia, cada semana, eu fico, me sinto muito honrada. E dessas experiências eu percebo o quanto que nós precisamos construir esses espaços comunitários para atender essas necessidades. Você falou anteriormente, né? As necessidades vão chegando, elas já estão. É. Então, isso a gente não está falando disso, mas está no nosso corpo sente isso, a tensão, a perspectiva do sono, muita gente não conseguindo dormir. Por que será? Isso está nos atingindo aqui, só que a gente nem sabe de onde está vindo. A gente está meio. Infelizmente, né? Porque precisa desse lugar, desse tempo, dessa qualidade de fala e de escuta, né? Esse espaço tem sido criado só por ONGs, é sempre uma iniciativa privada, né? Nunca é do Estado. Você acha que o Estado poderia ou deveria ter a iniciativa ou colaborar de alguma forma? Muito. Na verdade, eu vejo que assim as políticas públicas elas são essenciais para esse tipo de espaço chegar para a população. Já existe também algum movimento, né, é, o que a gente chama de atividades integrativas, né, terapias integrativas. Isso já compõe algumas coisas dentro, e não é em todo quanto é lugar, mas já existe. Mas ainda é muito incipiente, né? Poucas pessoas têm acesso. Onde tem, por exemplo, onde se oferece terapia comunitária, se oferece danças circulares, danças da paz, um momento realmente de escuta, um espaço de transformação de conflitos. Porque muitas vezes a pessoa está vivendo uma situação tão desafiadora para ela que quando ela lida com aquilo de perto no espaço seguro, ela vê que isso, puxa, quantas vezes eu escuto isso? Nossa, depois que eu falei aqui com vocês, agora já se transformou, já não é mais aquilo, né? E pode parecer uma coisa super simples, mas é muito poderoso, É. muito. E Então, ainda não sei se é minha perspectiva ou é real, ainda é bastante elitizado, não é? Esse espaço seguro. é primeiro que assim, hoje tem alguns profissionais, né, que estão atuando nessas áreas. Então, esses profissionais têm oferecido, inclusive, com um rótulo bem bonito, né, para as empresas, para organizações, esse espaço seguro para falas e conversas, enfim, para escuta. É, e aí tem essa parte das ONGs, como a que eu faço parte também, que é o Instituto INDC, que a gente oferece isso para vários espaços. Por exemplo, quarta-feira que vem eu vou fazer isso na penitenciária. Então, a gente tem alguns, mas ainda é isso, é muito pontual, né? Uma coisa e outra, uma coisa que algumas pessoas estão se dando conta que é importante. Então, enquanto também não tiver quem decide achar isso importante, né, para colocar na pauta, essa é outra questão, né? Porque não basta a gente. Eu acho hiper importante, mas precisa ser também quem decide, como chega, né? Para quem decide poder colocar na pauta que isso precisa se tornar uma política pública, precisa ter espaços comunitários, né? Que a gente não tem, né? A maioria dos lugares, os espaços públicos, como uma praça decente que a pessoa possa simplesmente estar apreciar ali o que tem, né? Tem uma árvore, tem um pássaro, tem, enfim, isso, essa conexão vai trazer saúde mental também, né? E a maioria dos lugares as pessoas não têm, tem uma praça, mas a pessoa não tem segurança, ela Né? não, infelizmente. Não tem, tem muita praça sem árvore até, né? Tem muitas praças É muito que não doido. tem árvore. A praça.
a Aí eles praça. colocam aqueles aparelhos de ginástica, né? Tem uma grama, uns banquinhos assim, e não tem árvores, E não tem pássaros, muito muito cimento. cimento, e não é seguro, como você está falando, não são espaços seguros. Tem alguns lugares que eu Exato. vou, eu fico pensando assim, nossa, seria tão legal se eu pudesse sentar nesse lugar aqui. Sentar. Aqui em Sorocaba tem um parque, chama Chico Mendes. É um parque, mas é um parque bem rudimentar, assim, sabe? É como se fosse uma fazenda, vamos chamar assim, um lugar que você entra, árvores, tem uma Uhum. água, uma coisa assim. E quando você está passeando lá, é tão agradável, você pensa, nossa, vou trazer um livro aqui, vou trazer o meu computador, meu notebook aqui para trabalhar. Não vai levar, não vai sentar e ficar lendo um livro confortavelmente. É um parque fechado, você tem um portão para você atravessar, mas no momento que você atravessou aquilo, que você está lá dentro do parque, você está sozinha, você e você. E daí, quem mais vier, né, não é seguro, não é um lugar. Não estou dizendo que esse parque especificamente não é seguro, é que a gente não se sente confortável bastante para levar e ficar lendo um livro, ficar conversando com a natureza nesses lugares, né? A gente está sempre atento a uma série de coisas, tem que ter mais segurança, né? E Eu acho muitas que vezes aí você vai para o lugar assim, e daí você vai ficar mais tenso ainda, né? Porque em vez de você, que aí seria um momento de relaxar, de conexão, você tá, quem tá vindo? Quem que é é, agora, né? Porque para mim isso para mim, Lígia, é bizarro, como diziam meus alunos do ensino médio. Prof, isso é bizarro, prof. Isso é bizarro para mim imaginar que nós temos medo de outro humano. a Assim, gente tem isso não medo de cabe. criança. Eu me lembro, isso já faz algum tempo que aconteceu, bastante tempo que aconteceu. Eu estava na Praça da Sé, em São Paulo. E tem uma opção de ruazinhas, assim, pequenininhas, né? Em volta da catedral mesmo tem ruazinhas. E eu ia para determinado lugar e peguei uma ruazinha pequenininha, tipo uma ruela. E vinha um grupo de crianças. Eu posso, não posso dizer, eram crianças de rua, eram crianças, não tenho memória de como eles estavam vestidos, não era uniforme escolar, porque senão não teria me assustado tanto. Mas era crianças, um grupo de crianças descendo. Eu voltei rapidamente para pegar outro caminho. E anos e anos eu fiquei com aquilo na cabeça. Como que eu fugi de um grupo de crianças com medo? Fugi de medo de um grupo de crianças. É bizarro. Isso eu assim, tem coisas que realmente assim, eu fico que eu comentando assim, eu falo, "Gente, como que a gente chegou nesse lugar de ter medo do nosso semelhante, né? De ter É. medo enfim, tem uma amiga que é a Meisten, que ela escreveu um livro há pouco tempo, inclusive a gente fez umas rodas aqui chamado E se as mulheres desenhassem as cidades? Dentro nesse livro ela traz então o que ela chama de 33 pontos de alavancagem, ou seja, seriam 33 pontos onde a gente pode começar as mudanças na cidade, né? Inclusive como sugestão de políticas públicas e tal. E um dos pontos com relação a isso, que é levantado pelas mulheres, porque é uma pesquisa que ela fez em várias partes do mundo, andando com as mulheres na rua e perguntando: se você pudesse, né, desenhar a cidade, o que teria, né? Olha que O legal. que teria nessa cidade? E as mulheres foram dizendo coisas, assim, porque é o primeiro momento, tipo, nossa, poderia ser mudar tudo. Muitas vezes não é mudar tudo. É, por exemplo, ter uma praça que eu possa ter a liberdade de ficar, né? E segura, me sentir segura, é ter uma entrada que seja acessível, né? Sem uma escada, porque normalmente as mulheres cuidam das crianças e dos idosos. Então, quando elas vão para algum lugar, uma escada. Você vê, eu sempre fico indignada quando eu vou para São Paulo andar no metrô. Tem aquele monte de escada, mesmo que tem algumas que são, né, que leva a gente, mas Uhum. outras você com a mala, como que uma pessoa idosa vai conseguir fazer aquilo? Então, assim, sabe, são pontos muito simples e que não sei quem pensa ou por que pensa, na verdade eu sei mais ou menos, né? Por que que pensa assim, né? Essa questão mesmo, como a gente vai criando espaços, lugares para nos afastar, para nos manter separados, para
e criando, eu vou chamar, vou usar essa palavra, mas não é bem essa, guetos, assim, então aqui esse aqui pode entrar, mas esse aqui, o É, máximo de dificuldade que tiver, não sei se as pessoas é. pensam isso, mas parece assim. É assim com os condomínios, né? Sorocaba é uma cidade de muitos condomínios, muitos condomínios horizontais e verticais. E é o máximo, segurança máxima. Aqui onde eu moro, quando meu pai comprou aqui, era uma chácara e era zona rural na época que ele comprou. Ele comprou, eu moro aqui há 60 anos, que eu herdei, acabei herdando a casa. Na divisão eu fiquei com a casa. Então eu moro aqui há 60 anos. E é um condomínio não, é um bairro pequeno e arborizado, bonito. E daí, para segurança, todas as ruas são fechadas. Existe um único ponto de entrada e saída do bairro. As casas têm muros altíssimos. Câmaras, todas as casas têm câmaras. Algumas das casas têm muros altíssimos e cerca elétrica. Então a gente vai se fechando, fechando, fechando de medo. Então aqui no bairro, por exemplo, eu conheço os vizinhos próximos, assim, os próximos da minha casa. E os que moram no bairro há muitos anos. Mas tem muita gente que entra e sai aqui, e eu não sei quem é. Os carros têm aquele insufilme, a pessoa sai com o carro com insufilme, vai embora, volta, o portão fecha, o portão automático, você não sabe, eu não sei quem são os vizinhos. Assim, muitos dos nossos vizinhos eu não conheço no bairro. E é triste isso, né? Como a gente vai fechando, fechando, fechando para se proteger dos humanos. A gente não está para se proteger de dinossauro, né? É de Uhum. humanos. E isso interfere em todo o nosso comportamento. Como que é esse tipo de coisa, que tipos de doenças que vai trazendo para nós? Qual é o tipo de condicionamento que isso vai criando em nós? E a partir disso, vai repercutir isso na nossa relação com os outros, né? É, Tanto na família, porque daí muitas vezes é aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque, né, vai que aconteça, enfim. E isso vai também trazendo as diversas doenças que a gente não tem nem ideia no momento, como elas estão sendo, como elas estão ocupando o nosso organismo, né? É tanta coisa surgindo, especialmente há pouco tempo estava num processo com uma amiga sobre o momento das doenças do feminino, né? Que há poucos anos atrás não se ouvia falar, e hoje sim, é tanto nome estranho que a gente nem sabe o que é exatamente, mas então isso tudo tem a ver com esse processo social que a gente vai construindo. E isso vai nos distanciando, né, das relações e vai criando também, ao meu ver, um jeito da gente resolver as questões negativa, muito negativa. E por isso, quando eu vejo as relações, essas relações que são tecidas vendo o nosso papel enquanto mulheres e tudo mais, o que que, o que que a gente pode vislumbrar, né? Que depende de cada uma de nós. Então, eu tenho me feito essa pergunta, né, com muita frequência. Tá, está assim, né? A gente está vendo, hoje a gente vive múltiplas crises, né? As questões climáticas, as questões sociais. Então, qual é mesmo, o que mesmo que a gente pode fazer da onde a gente está, né? O lugar que a gente está. E eu vejo cada vez mais aprofundando nessa questão dos estudos de paz, nas relações, são coisas que no primeiro momento parecem muito pequenas, mas elas podem ter um impacto bem grande. Como, por exemplo, entrar em contato com o nosso corpo. Como está o meu corpo neste momento? O que que eu sinto? Como ele responde?
como eu estou respirando no dia a dia, eu respiro corretamente, se a respiração é o único ato que prova que estamos vivos, e a gente tá quase morto, porque tá aqui a respiração normalmente, né? É. Então, a minha respiração, né? Como é isso? Eu tenho observado o meu sono, como que é a qualidade do meu sono, o que eu tenho feito? Ou eu só vou no automático? Ah, não dormi bem, agora eu tomo um remedinho, amanhã eu tomo o terceiro. Esses dias eu fui na ginecologista para exames de rotina, aí ela falou assim: Nossa, que incrível! E eu fiquei, oh meu Deus, ela tá vendo meus exames, que incrível que é. Ela disse: Você é uma mulher de 57 anos e não toma nenhum medicamento contínuo? E as suas taxas estão ótimas? Você não é diabética? Nossa, eu quero chegar a essa idade assim, uma médica nova. E eu fiquei assim, eu não sabia se eu fiquei paralisada, se eu agradecia aquilo que ela estava dizendo, ou se eu dizia, meu Deus, que horror, como assim, né? Porque é justamente isso, É. né? 99% da população está tomando um medicamento Medicamento, contínuo. inclusive ansiolítico, tudo, né? Que a gente novinha, né? Novinha tomando ansiolítico direto, né? É, então, assim, todo esse nosso processo, então, são coisas simples, mas que podem trazer um resultado daquilo que de fato a gente vislumbra adiante, né? Que é a nossa saúde, que são a saúde das nossas relações, que é a nossa saúde mental. Por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas, esse distanciamento, né? Quanto que faz diferença quando a gente se sente seguro com o vizinho, com a vizinha, que a gente consegue dar um abraço carinhoso, conseguir dizer, olha, trago aqui próximo eu tenho uma vizinha que ela é maravilhosa. A gente troca muito e de repente eu tô aqui à tarde, ela chega, ah, Edith, fiz essa cookie aqui, eu trouxe um pedaço para você, quentinha ainda assim, é um bolo. Eu falei, nossa, que privilégio. Veja, é uma coisa muito simples, mas o fato da pessoa lembrar de você, sabe? Então a gente está esquecendo essas coisas muito simples É. e que são assim fundamentais, né? A minha mãe tinha essa relação com vizinhos. Tinha coisa do emprestar, vai lá e pega um pouquinho de café, que acabou o meu café. A pessoa vinha em casa, ah, Déia, era minha mãe, chamava Déia. Ô, Déia, você tem um pouquinho de açúcar para me arrumar? Meu pai, quando meu pai comprou a primeira televisão, na nossa rua inteira era a primeira televisão, o primeiro aparelho de televisão da rua. Daí as pessoas vinham, posso assistir? Batia lá na hora de que tinha, que não era televisão o dia inteiro, né? Naquele horário qualquer que fosse o programa, as pessoas vinham e tinha essa troca, e recebia, minha mãe abria a porta, entrava uma pessoa, entrava duas, sentava no chão, sentava no sofá, tinha gente que trazia criança, então existia isso. Aqui não, aqui não, se eu precisar de é que tem um mercado próximo, mas se eu precisar pedir emprestado o café, eu não vou numa vizinha aqui pedir um café, não tenho essa intimidade com as vizinhas de pedir um café. E é triste isso, porque é vizinha, não estou falando na minha cidade, isso não acontece, eu estou falando da vizinha que mora ao lado, né? A gente não vai, é E o, bem. quan- e o quanto que isso, né, por exemplo, se eu não tenho essa intimidade com uma pessoa que mora do lado da minha casa, enquanto mulher, né, qual é o lugar que a gente vai construir essa intimidade de poder trocar, né, compartilhar os nossos desafios ou as nossas alegrias, aquilo que a gente, porque eu vejo também que o mundo do trabalho, né, também por necessidade, muitas vezes nós mulheres fomos para esse espaço também que é de competição, né, de, enfim, como eu costumo dizer, mata-mata, né? Bom, se eu não garantir o meu lugar aqui, outro vai tomar, vai chegar, vai ficar. E aí isso também, né, eu acho negativo, né, esse espaço de que da confiança, da troca, e por isso demanda tempo. E quando as pessoas, muitas vezes, por exemplo, muitas vezes eu sou convidada para algum tipo de trabalho. Ah,
trabalhar com minha equipe, porque as pessoas têm uma ideia que é trabalhar com sua equipe para que elas se tornem, né, colaborativas, ou amigável, enfim, uma boa comunicação. As pessoas vão a 1 hora de conversa. Você tem 1 hora, eu falo, aham, tá certo. Então, vou te falar o que que eu faço numa hora. A gente vai sentar e a gente vai conversar. Não vai dar ter. Quantas pessoas são? Ah, umas 25, 30. Então, vai dar 15 segundos para cada pessoa. O que que isso, sabe? Então, também, por um lado, já tem esse, precisa disso, por outro, ainda, o tempo que se dedica a isso, né, É, é nada diante do oceano, né? E aí, essas pequenas práticas do dia a dia, que eu acredito que elas são muito potentes, porque eu vivo isso, e eu vivo em grupos que a gente se apoia nisso, é as pessoas perceberem que elas conseguem ser humanos no tempo que elas têm, que é me perceber, me dar conta. Estou diante de uma flor, eu realmente poder apreciar essa flor. Estou diante de um pássaro, diante de uma criança, pisando no chão, eu me dou conta que eu estou conectada com esse chão. Quando eu como uma comida gostosa que alguém fez ou que eu mesmo fiz, eu me dou conta que essa comida faz parte dessa grande teia da vida e trago essa gratidão para o meu coração. Nossa, que milagre, né? Essa diversidade aqui no meu prato, colorido, bonito. Ou quando eu encontro alguém, né, que dou um abraço demorado e falo, nossa, como é gostoso. Isso é humano, né? é, E veja que isso não é uma coisa que precisa o dia todo, mas se eu nunca entrei em contato com isso, eu não vou saber fazer, né? e Precisa desse fazendo. tempo para desenvolver, reaprender isso, né? É. Tem um artigo da Helen Keller chama Três Dias para Ver. Ela era cega e surda, ela nasceu perfeita, daí ela teve uma. A mãe dela percebeu no berço que alguma coisa estava errada com ela, e ela ficou cega e surda, e por conta disso ela era muda. Tem um filme famoso que é O Milagre de Anne Sullivan, que é a moça que a ensinou a se comunicar. Mas a Helen, ela então, cega, surda e muda. Ela conversa por toques assim. E ela morava, né? Porque essa é a história antiga. Morava num bosque, assim. Para você chegar à casa dela, você tinha que atravessar um bosque nos Estados Unidos. E um dia, esse artigo que ela escreveu é porque ela recebeu uma visita de uma amiga. A amiga chega na casa dela, atravessou o bosque para chegar até a casa dela. E daí ela pergunta para a amiga. Ela sempre usa esse toque e a Anne Sullivan, que é a que faz a comunicação, né, com as outras pessoas. E ela pergunta o que a moça, a mulher, viu no bosque. E a mulher disse nada. Não vi nada. Tipo, estava tudo normal, né? Não vi nada. E daí ela escreve esse artigo, Três Dias para Ver, e ela faz a proposta de que nós que somos, que vemos e que ouvimos, que a gente imagine que a gente vai ficar por 3 dias cego, surdo e mudo. O que a gente quer, o que a gente vai ter na memória, o que a gente vai lembrar. E ela descreve a floresta, o bosque, veja se você quiser, eu passo esse texto para você, mas tem na internet também. Ela, ela descreve a floresta de um jeito que você vai lendo a floresta, vai lendo a descrição dela do bosque, né, a floresta do bosque, você vai ficando com vergonha, que você fala, meu, não ela percebe os passarinhos, ela percebe o trincar dos galhos, ela percebe o cair das folhas, ela percebe tudo isso no bosque. E a moça que é perfeita, né, normal, atravessa o bosque e diz: Não vi nada, né? Não percebi nada. É incrível isso, né? Eu acho bem legal. Uma vez eu escrevi em casa, eu tenho um filtro, uma talha de barro para água, e eu escrevi na talha, eu escrevi muito obrigada. Escrevi para escrever, porque eu sou grata à água, escrevi muito obrigada, mas um dia
Eu peguei um copo d'água e estava ali uma relação com a talha e a água, e eu abracei o filtro, porque eu estava abraçando a água, né? Não podia conter a água, então eu abracei o filtro e estava bebendo a água, pensando todo o caminho da água, nas várias formas da água. Menina, dá nem chorar, mas me deu uma emoção tão grande de beber aquela água e ver o que que era aquilo na minha vida. É muito, muito precioso, né? A gente ter esses momentos. E essa conexão é incrível. Mas mais incrível é que você acabou de falar da Ellen, e eu tinha. Ontem eu estava escrevendo umas coisas e tinha uma frase dela. E Hum, ela diz assim: olha que coisa incrível. As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas ou tocadas, precisam ser sentidas. olha que incrível. É. Incrível você falar dela sem a gente ter Não é? falado nada sobre, Não, e mas uma pessoa que não é uma pessoa citada em qualquer momento, né? Em qualquer coisa. Olha que incrível mesmo, né? sim, assim. Esse Então, artigo dela é esse, lindo. esse sentir, né, que é muito forte no universo feminino, né, é, eu vejo que ele é que pode, vou usar uma palavra que tem dúbio sentido, mas enfim, ou muitos, que podem nos salvar, sabe? Esse sentir, né, ele precisa ser ensinado, aprendido, É. Reaprendido, né? reaprendido, né? Reaprendido. Porque É. todos nós temos lembrança de afagos, de carinho, de troca. É só a gente sentar para se ouvir, se vai ouvir, né? Olha, nossa, minha avó fazia isso, minha tia fazia isso, a minha amiga, minha vizinha, a amiga da minha mãe, enfim. São histórias incríveis, inspiradoras, né? E que para mim é uma medicina, né? As histórias, elas criam um universo, né? Quando eu fiquei ouvindo os outros capítulos do podcast que você já fez, eu falei, meu Deus, assim, abriu um universo para mim, porque cada mulher que compartilhou ali traz isso, né? A sua vida, a sua alma, a sua experiência, que é assim, é única, mas ela é universal. É. Isso é incrível. É única, mas é universal. Se a gente vê, por quê? Porque nós somos todos nesse mesmo campo, né, da experiência humana. E essa experiência, né, ela tanto a positiva que nos traz inspiração, quanto aquelas que nos machucam, elas são universais, né? E a gente chega naquele espaço da compaixão, né? Daquela, nossa, como essa pessoa conseguiu dessa forma, né? Como ela viu quando, nossa, essas as falas que foram vindo, a da Dani também que eu vi, a das meninas, enfim, eu fui navegando assim. Eu achei incrível porque são histórias muito vivas desse nosso tempo, É. agora, aqui e agora, e que tem um poder incrível de transformar, né? Tem. Isso que eu e você estamos fazendo aqui, pensa, que coisa revolucionária. Nós estamos aqui uma hora falando, É. compartilhando, sem nos conhecer, né, pessoalmente, sem ter um roteiro para dizer, vamos falar disso, ou então você responde essa pergunta, fala disso, fala daquilo. Sim, isso é um ato revolucionário, e é isso que eu acredito. E é isso que eu vejo acontecendo nos grupos. Quando as pessoas se encontram, elas falam, nossa, nós temos muito em comum, muito mais do que aquilo que nos separa. É. E me interessa muito esse lugar do que nos une, não o que nos separa, o que nos une. Eu também acho assim que a gente tem que buscar o que nos une. A gente vai chegando no nosso tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco da comunicação não violenta. Não, não precisa explicar tudo, o que é isso, o que é, de onde vem. Você pode pincelar, claro, mas fazer uma pergunta bastante objetiva. A comunicação, ela prevê, para ser comunicação, alguém que fala e alguém que ouve. Então, supondo que eu esteja munida da comunicação não violência, não violenta,
e eu tenho uma pessoa com quem eu vou conversar que também é não violenta, é uma conversa fluida, uma conversa agradabilíssima. Mas como que isso pode existir na no estado de violência que existe hoje no mundo, né? De político, as guerras e as coisas todas tão ruins que estão acontecendo. Qual é o lugar da comunicação não violenta? Então, Lígia, para mim, assim, a comunicação não violenta é um novo alfabeto. E é um alfabeto que está a serviço do que eu considero uma cultura da não violência. E não só a comunicação não violenta, não é só ela que vai dar conta de construir uma cultura da não violência, mas ela é uma das práticas das ações. E sim, desafiador, como você disse, como que é esse escutar alguém que eu não estou afim de escutar? Porque se alguém me fere, ou fere alguém. Porque se alguém, esse alguém, né? A comunicação não violenta, para mim, esse novo alfabeto, ele é, eu preciso ir construindo significado primeiro para mim. Como que é? O que que é a violência para mim? Onde ela mora em mim? E uma outra coisa é esse lugar daquilo, isso, exatamente daquilo que nos une. Quando eu olho para uma pessoa que eu não tá legal para mim, olhar para ela nem escutar, e entre em contato com esse propósito de vou olhar para essa pessoa mais de perto, no mínimo com curiosidade, essa curiosidade genuína. Como, por que será que essa pessoa pensa dessa forma? E aí a comunicação não violenta me traz um lugar que é a investigação das necessidades, que é o lugar onde nós humanos nos encontramos. Para mim, esta é a chave. Para que eu não vá para cima dessa pessoa com toda a minha ira, ou me recuse, não vou escutar, não quero ouvir, você não vou te legitimar por isso. Porque nas necessidades a gente vai descobrir que existem as necessidades humanas que é onde todos nós nos encontramos. O que isso quer dizer? Todos temos necessidade de amar e ser amado. Todos temos necessidade de acolhimento. Todos temos necessidades. E aí a gente vai, né? Tanto necessidades físicas, biológicas, como necessidades emocionais e por aí. Quando nós vamos aprofundando o estudo da comunicação não violenta, a gente vai se dando conta que aquela pessoa que eu tanto detesto, talvez ela esteja naquele momento com a mesma necessidade que eu estou. Qual que é a diferença? Algumas pessoas utilizam determinada estratégia. Por exemplo, algumas pessoas, quando estão precisando, sentindo a necessidade de acolhimento, elas vão buscar alguém ou alguma coisa para ser acolhido. Outras pessoas não sabem expressar isso e elas vão espizinhar o próximo que vier na frente delas. Então, são estratégias diferentes para atender uma mesma necessidade humana. E diante dessa prática, eu vejo como uma busca realmente da gente praticar a compaixão. Sem a compaixão, primeiro, sem a escuta, não há compaixão. A partir dessa escuta genuína, que precisa ser uma prática, precisa reaprender, porque senão eu estou escutando e estou só falando, mas você fez isso, mas você fez isso. Não, essa escuta sem um compromisso de concordar ou discordar da pessoa. Mas é uma escuta, e isso não é simples. Precisamos aprender. E Precisamos. praticar, praticar, praticar. E por isso eu considero a comunicação não violenta uma visão de mundo. Não é uma coisa que a gente vai ler um livro e agora. Eu gosto muito dos últimos livros do Marshall, que ele traz ele fica o livro inteiro falando de duas perguntas.
o que está vivo para nós agora e o que podemos fazer para que a nossa vida se torne mais maravilhosa. Então, muitas vezes o que está vivo é a agressividade, é a falta, é a necessidade. Como que a gente pode lidar com isso para que a nossa vida se torne mais maravilhosa? Então, para mim, esse é o desafio diário. É, Aqui com meu marido, com meus amigos, com aquelas pessoas que eu não tenho tanta, né, vontade de conviver, com os políticos, com as pessoas que fazem a guerra, que eu considero assim. Enfim, não é simples, mas é um caminho. como é o nome desse livro para a gente ter aqui? Hã? Você tem o nome desse livro, do Marshall? Tenho as linguagens da paz em um mundo de conflitos. Ok, Ele é interessante. maravilhoso. Então, assim, acho que é uma contribuição importante. Quanto mais grupos a gente tiver, grupos de prática, quanto mais a gente tiver pessoas envolvidas com esse tipo de prática, não só com esse, mas com círculos de construção de paz, com a justiça restaurativa, com as danças da paz, com as danças circulares, com a escuta, enfim, temos muitas práticas já hoje mais conhecidas, né, que podem nos apoiar nessa construção de uma cultura mais amorosa, né? Eu diria uma cultura mais humana, né? Que considera as pessoas, né? E que olha para as pessoas com esse olhar assim de compaixão. É. Eu gosto das artes, assim, trabalho com mulheres sempre ensinando e aprendendo, a gente vai ensinar e a gente aprende muito, né? Mas as artes Muito. vão pintar, vão bordar, e aí vai aquelas rodas que são artísticas e a gente vai conversando, e daqui a pouco as pessoas estão contando histórias, ouvindo histórias, é maravilhoso, né? Eu acho fantástico. Nossa, as rodas de bordado, meu Deus, como elas transformam assim as manualidades, né? É, Assim, é sentar nessas rodas e a gente se conectar automaticamente com nossa ancestralidade, com aquilo que é de melhor, com é, às vezes com as lembranças mais especiais, mesmo que eu esteja falando de algo desafiador para mim, vai se acomodando num lugar é. agora diferente, né? É maravilhoso. É Eu dando sou um fascínio, apaixonada. e tem aquela coisa de perder um pouco a noção de tempo, voltar à infância, né? É muito mágico, né? Mexer com as artes também, eu gosto muito. A dança, É eu não incrível. participo de danças circulares, já vi, mas nunca participei. Deve ser também bem legal, né? Bem É incrível. importante. As danças da paz, especialmente, eu gosto muito. Eu venho como uma praticante dessa arte, assim, que eu acho que é um caminho espiritual também, de conexão, de alinhamento, que é muito, muito especial. E é isso, né? A gente precisa encontrar espaço para o corpo se expressar, que não seja só pela fala, né? E aí o nosso corpo ele tem uma sabedoria incrível que ele vai dando, né, trazendo as informações. Se a gente souber ler, né? Que às vezes é isso, a gente está com um livro, mas a gente não sabe ler. E o nosso corpo é muito isso, né? A gente não aprendeu a ler o nosso corpo, as informações que chegam muito preciosas, né? A intuição, que é tão incrível. É, ontem eu fiz um workshop com uma amiga minha, a Regina Scher, de contoterapia. Foi meu primeiro workshop com ela. Aí ela contou um conto, eu já trabalhei o conto todo, já estou conto na minha cabeça tudo o que eu acho dele. E aí ela pediu para a gente fazer um desenho da parte do conto que mais chamou a atenção da gente. E eu não sou desenhista, então eu vou fazendo aqueles rabiscos assim com lápis, né? Fui fazendo o desenho, até que tá do meu lado que a gente fez isso ontem. Aí fui fazendo rabisco, fui fazendo rabisco. Nossa, foi vindo tanta coisa, escrevi tanta coisa que não tinha percebido no conto que ela me falou. E a hora que eu fiz o desenho, eu falei, meu, que impressionante que é, né? Como que a mão vai e fala, esfrega na cara da gente, né? As coisas, né? Muito legal, né? Eu acho É, fantástico. essa também, né, é outra arte, né, as histórias, que tem várias formas de trabalhar as histórias deles, são incríveis, porque Então,
Quando isso se conecta com a arte, né, o corpo vai trazendo né? assim, nossa, estava aí, né? É. Inclusive as soluções, né? O corpo tem uma sabedoria incrível, né? Se a gente presta atenção, né, para ele. Vai trazendo, ressignificando, vai trazendo, vai construindo outra narrativa, É, que é impressionante, assim, eu fico muito legal. Para a gente encerrar, eu incrivelmente. queria que você falasse, você já se mostrou bastante esperançosa do futuro, nessa da Joana Macy, eu gosto muito também do trabalho dela. Estou aqui com o livro dela, que eu não terminei de ler ainda, que é Nossa Vida como Gaia, que é Uhum. um super livro. É, então, você se mostrou esperançosa, mas tipo, na real. Como é que você vê o nosso futuro humano, das mulheres, patriarcado? Como é que está pintado isso para você? De verdade, assim, eu muitas vezes eu olho e falo, nossa, tá tudo perdido, vai dar ruim, já deu ruim, vai dar ruim, vai piorar. E tem momentos que eu falo, nossa, quanta potência! Não pode dar ruim, não tem jeito de dar ruim. Porque existe, primeiro, assim, que olhando, né, para os cenários, né, eu gosto muito também do John Croft, que ele traz, olha, assim, vários cenários. Ah, tem esse cenário aqui, ó, visão de futuro, que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Essa é uma visão de futuro. Outra visão de futuro é, e tá, vai dar ruim, vamos para o buraco, não vamos sair de lá. Enfim, ele vai apresentando vários cenários do futuro. O futuro muito aqui, né, já. Mas eu, de verdade, eu acredito. Eu não sei se é pela minha origem, né? Eu sou cearense, nasci no Agreste, onde muita seca, e eu vi meu pai plantar e colher no meio daquele nada. Não, sabe? Então, assim, isso para mim é tão forte que me traz um ensinamento tão incrível, porque eu lembro que os arredores tudo cinza, não tinha um verde, e tinha um verde lá que meu pai conseguia plantar, meu pai conseguia colher ele. Então, isso para mim, assim, por essa e por outras experiências, eu acredito que a gente está vivendo um momento, sim, bastante desafiador, mas também de muita potência. Esse é o chamado da Terra. Então, para mim, eu acredito como uma aprendiz de jardineira, né, que sou, a gente precisa de um tempo para cuidar da Terra, e eu acho que o tempo é esse. Precisamos cuidar bem da Terra, e já tem muitas sementes esperando para germinar. Muitas, muitas, de muita potência. Então, tem também o tempo de germinar, tem também o tempo de cuidar da terra. Hoje mesmo eu estava falando, nossa, meu jardim está terminando o inverno, logo vem a primavera, e agora é o momento de refazer todos os canteiros, de ver o que eu quero plantar nesse próximo ciclo. Então é isso, eu acho que esse é o momento, é o chamado para nós mulheres. Esse é o novo ciclo. O que nós queremos plantar, cuidar, esperar germinar? Tem algumas sementes que demoram mais, mas outras são muito rápidas. Em 45 dias já tem comida. Então, eu sou muito eu acredito de fato, e eu quero, antes da gente finalizar, de ler uma frase da Joanna Macy sobre esperança ativa. Eu não vou, falar dela, mas eu quero ler. Ela diz assim: a esperança ativa não é uma ilusão. Esperança ativa não é parar e esperar. Esperar pelo cavaleiro solitário ou por algum salvador. A esperança ativa é despertar para a beleza da vida, em nome da qual podemos agir. Esperança ativa é prontidão
para se engajar. Esperança ativa é boa vontade para descobrir as forças que existem em nós mesmas e nos outros. Então, eu honro muito essa mulher. Tem muitas mulheres como a Jona Macy, muitas desconhecidas, muitas anônimas, que estão plantando e colhendo coisas belíssimas nesse mundão. E eu acho que nesse momento, como esse teu projeto, a gente está se encontrando, seja em pequenas comunidades, seja em maiores, seja aqui na internet, seja presencial. Então, assim, eu tenho muito esperança, e essa esperança ativa que a Janames traz, por isso me engajo nas coisas, por isso, porque não é uma ilusão, ela é real, e é aqui e agora. E temos que agir, né? Eu E acho temos que maravilhoso também o trabalho dela e você fechou com chave de ouro. Eu tenho muita esperança e eu vejo isso. Eu vejo a maldade tão malvada como em filmes de terror, assim, sabe? Que aparece aquela cara feia, assim, eu vejo essa maldade. Mas aí eu vejo as coisas bacanas que estão acontecendo, essas jardineiras, essas sementes, essas coisas todas são em número tão maior, né? Tão mais expressivo, né? Eu também tenho esperança. Tenho uma Então, esperança ativa. super, super, super. E a gente está se encontrando. Isso. Cada ciclo que se encontra, cada que seja 5, que seja 10, que seja 50, é uma potência. É, É uma potência. que legal. Então, quero te Muito agradecer bom. muito, muito por essa conversa aqui de final de tarde, assim, e de novo dizer que esse projeto é fantástico. Muito E obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por essa conversa fantástica de final de tarde. Foi muito boa. E a gente vai mantendo contato. Quero manter contato com você. obrigada, muito Obrigada. grata aí para todo mundo que vai nos escutar, nos ver, que realmente possa nutrir, cuidar dessa esperança na ação, porque cada uma de nós pode fazer muito. Já fazemos muito, mas a gente pode fazer com mais qualidade, com mais conexão, com mais potência. Ótimo. Menos esforço, mais É, conexão. isso é importante. Gratidão, querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Um beijo. Um beijo. Obrigada.